Universo Pecuária, Futuro Negócios e Sustentabilidade. Pois é, hoje aconteceu o terceiro Fórum de Comunicação e Marketing no Agro. Nestor Tipa Júnior, um dos palestrantes. Eu gostei muito do título da tua palestra, né? Quando o silêncio custa caro. E eu acho que resumiu muito o sentimento de nós que trabalhamos nos meios de comunicação, no rádio, porque realmente, né, às vezes as empresas não entendem o quanto o silêncio custa caro para sua empresa, não é verdade? Pois é, obrigado pelo espaço, né, para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, que é a comunicação no agro, que eu venho falando que cada vez mais é um insumo importante, tão importante quanto a semente, a genética que se tem no setor. E realmente, a gente falou muito sobre a questão de investimentos, né? Porque hoje em dia a gente vê uma narrativa contrária ao agro que está investindo pesado e o agro muitas vezes não dá esse mesmo retorno. E não é só um investimento de dinheiro em si, né? Como a gente fala, o pessoal pensa, tem que investir caminhões de dinheiro. Obviamente isso faz parte também, mas o investimento em tempo, em estratégia, em pensar a comunicação do setor como algo fundamental para que se possa justamente buscar essa assertividade na condução da mensagem, na condução de uma comunicação, para que a sociedade entenda o real papel do agro e o que realmente acontece no campo, que muitas vezes é distorcido por interesses, por desconhecimento, e isso faz com que o agro acabe tendo uma imagem muitas vezes de vilão na sociedade, quando na verdade a gente sabe que não é, são exceções, não são regras. E hoje pela manhã, como é que foi o seminário ali? Eu vi que tinha muita gente jovem, né? Isso é muito importante, plantar essa sementinha, né? Pois é, esses jovens que muitos vão ser difusores dessas mensagens, né? Hoje em dia a juventude está na rede social, está fazendo esse trabalho hoje, digamos assim, não fica só o papel da comunicação com os comunicadores, aquele que tem a formação, o jornalista, o publicitário, relações públicas, o radialista, mas sim todos hoje têm acesso à comunicação, a fazer a comunicação e receber essa comunicação. E esses jovens, eles precisam entender também que eles são parte disso e talvez trazer uma linguagem que eles possam conquistar esse público. E justamente o que acontece muito, que eu falo, que o agro muitas vezes ele espera para reagir, e às vezes reage a uma violência de forma violenta. E até se fala muito, né, comunicação não violenta para algumas coisas, e para o agro serve também. Criar um estilo de comunicação que possa ser propositivo, não reativo e agressivo. Sabe que tu tocou num tema muito interessante. Ontem eu seguia uma influenciadora digital, porque agora tem muitas, né? E aí ela compartilhando a rotina do dia a dia dela com a filha recém-nascida e recebeu algumas críticas, porque ela andava de barco com a criança e realmente é um negócio perigoso. E ela simplesmente começou a xingar com várias palavras de baixo calão. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui olhar quantos mil seguidores ela tinha. Ela tinha muitos mil seguidores, só que a educação zero. Eu acho que isso também a gente tem que cuidar quem tu segue e como essa pessoa passa a proposta, seja do dia a dia dela. Se tu tá trazendo o teu dia a dia, tu é também suscetível a críticas, né? E eu acho que todos nós recebemos críticas e temos que saber como lidar com elas também, né? Pois é, até o Bruno Quadros da CIA, que também fez a palestra dele ali, ele falou justamente sobre isso, né? Que a gente ter o agro que ser tanto valorizado, ganhou valorização, ganhou campanhas na TV do agro é pop, agro é tech, mas tem que saber, no momento que tu é valorizado, tu aparece mais, tu vira vidraça. Tu está mais suscetível a críticas, às vezes até críticas que realmente são mais fortes, mas isso não significa que tu vai responder na mesma moeda. Pode responder de forma clássica, elegante, porque geralmente o que a gente sempre fala, uma resposta com classe, com elegância, ela desmonta muito mais do que uma própria resposta mais agressiva, né? Falamos um pouquinho agora sobre o universo pecuário. Dá o teu feedback deste grande evento. São muitas oportunidades de absorver conhecimento, não é verdade? Pois é, a gente viu uma série de fóruns, uma série de eventos dos mais diversos tipos. Achei muito interessante
o seminário que ocorreu ontem, Seminário Lida do Campo, que trouxe, aí entra dentro da comunicação, que trouxe um peão da capataz da fazenda que mostra a sua rotina, trabalha a sua rotina e trabalha isso de forma leve, mostra uma mensagem de forma leve, inspiradora para muita gente, que acaba fazendo com que justamente as pessoas ganhem essa empatia. Como a gente falou, o caso anterior da influencer que respondeu de forma agressiva e um caso de uma pessoa que também faz uma comunicação leve, assertiva e que isso gera empatia, porque o que o setor precisa fazer? Isso foi uma grande dúvida que as pessoas, o que a gente tem que fazer? Óbvio, é a pergunta de $1 milhão, né? Como se diz, se eu tivesse a resposta, eu certamente teria $1 milhão no meu bolso nesse momento, mas não tenho. É a questão de justamente trabalhar de forma empática, de forma leve, com uma linguagem que a pessoa da sociedade entenda aquilo que tu está fazendo, que entenda o teu papel social dentro dessa sociedade, que é o de alimentar uma população gigantesca no mundo. Não, e a alimentação cultural e também digital está muito extensa, né? E cada público procura ter alguém para se identificar, né? Ó, Eunice é da comunicação, tu é do jornalismo, o rapaz é dos peões, dos capatazes, e a gente procura essa identificação, né? E sendo positiva, melhor ainda, te traz coisas boas para a vida, né? Sim, e isso, e como eu disse, toda atividade a gente sabe, hoje o ser humano tem muito disso, né? Infelizmente, da inveja, das coisas. Daqui a pouco, muitas das pessoas que estão reagindo é porque não tem aquela capacidade de fazer aquilo e em vez de tentar buscar melhorar, preferem atacar quem está fazendo. E justamente o que tem que se fazer é isso, é responder de forma leve, responder de forma respeitosa, educada, porque e o agro tem que fazer isso, esses ataques. E justamente, como eu disse, fazer um investimento para fazer esse contraponto ao que é feito. Que é uma coisa que eu falei na palestra ali, que até perguntaram, né? No jornalismo hoje em dia é muito difícil, mas eles botam as mensagens, não sei o quê. É porque o próprio jornalismo não tem um investimento hoje em dia que deveria ter. Os próprios veículos de comunicação cada vez mais reduzindo, enxugando, querendo fazer coisas de inteligência artificial, que é importante, uma ferramenta extremamente importante, mas tem que ser saber bem usada. E justamente o que acontece? O pessoal acaba reduzindo isso. Por quê? Por falta de investimentos. Então, quem sabe, vamos colaborar investindo nesses veículos de comunicação para que eles possam também investir em pessoas que possam fazer a comunicação correta. Porque é uma coisa que do jornalismo que a gente diz, é o ponto e contraponto. Eu explicava ali que, inclusive, muitas vezes no nosso trabalho a gente põe o bode na sala de pessoas e pessoas põem o bode na nossa sala também. E muitas vezes quando a gente põe o bode na sala, a gente passa a nossa mensagem. Mas, para uma sociedade, era importante ter um contraponto daquilo ali. Era importante ter um momento de saber uma outra visão, para que ele possa formar a opinião dele, sem juízo, sem julgamentos. E aí, no caso do agro, se tu quer passar uma opinião, tu vai conflitar com outra opinião, tu vai ter um momento ali onde eu vou ter que... a pessoa vai ter que decidir se a minha opinião é correta ou não, fazer isso com dados, fazer isso com fundamento. Eu estava vendo esses dias que uma deputada propôs o piso nacional para os radialistas. Pô, que bacana. Só que o próprio governo, não estou falando de partido nem políticos, estou falando em governamentais mesmo, a gente é obrigado a rodar 1 hora da tua programação da Voz do Brasil de graça. A gente tem um fundo partidário bilionário e as inserções partidárias na rádio são de graça. Então é um contrassenso, entende? Eu adoraria que todos os radialistas recebessem muitíssimo bem, todos os jornalistas, mas numa cidade no interior como a nossa, com que caixa tu consegue pagar? Então é muito conflitante muitas coisas, né, que a gente que está no meio da comunicação passa. Mas enfim, vou te deixar fazer fazer um comentário sobre isso que é importante, né? Que a gente falou muito na palestra, a valorização da mídia regional, da mídia da sua cidade, da sua região, que se incentive cada vez mais os veículos,
os negócios locais estarem presentes na mídia local, não só com notícias, mas também com investimentos, sendo parceiros desses investimentos, porque isso ajuda a fazer a roda girar, a crescer cada vez mais. Quanto um cresce, o outro cresce junto. Então, porque a mídia local, os veículos de comunicação, eu coloquei, eles são negócios privados, né? E eles precisam realmente de também ter os seus faturamentos. Obviamente, eu falo muito assim, que às vezes a gente recebe muitas vezes propostas, né, de gente, só vou dar o teu conteúdo se tu me pagar. Entendeu? Claro, aí já vai um pouco contra o contrassenso do jornalismo, da prestação de serviço, da relevância de notícia. Mas a gente sabe que essa mídia também precisa ser, e gente que faz trabalhos sérios, como vocês fazem aqui na Pepita, é importante ter esse apoio, é importante se investir em mídias que fazem um trabalho sério, e a gente vê muita gente no interior fazendo trabalhos muito sérios e que devem ser reconhecidos também comercialmente. O que eu ia dizer antes também, assim, eu gostaria que tu passasse o contato aí para o pessoal seguir vocês nas redes sociais. Vocês também fazem um trabalho muito bom e passam em várias feiras do nosso Rio Grande do Sul, né? E fora também do Rio Grande do Sul, porque eu sei que tu está cobrindo agora 3 eventos simultâneos, não é isso? Como é que tu consegue, meu Deus? Pois é, a AgroEffective, né, a gente é uma equipe, uma agência de comunicação, né, onde a gente tem diversos clientes da área do agro. Um deles é a CIA, né, que é a executora aqui do Universo Pecuária, no qual nós estamos fazendo essa assessoria de comunicação. E essa semana nós tivemos um desafio, né, nós tivemos 3 eventos, que foi o Enapecan, que foi em Cachoeira do Sul, pelo Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que também trabalha conosco, e a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a BCB, que fez um evento em Fortaleza. Não estivemos lá em Fortaleza, né? Mas a equipe cobriu de forma remota, então nós dividimos, tivemos aqui no Universo Pecuária aqui com a Adriana, a Érica e a Tamires, da nossa equipe, a Rejane e o Arthur, que estiveram no ano passado aqui, estavam em Cachoeira do Sul, e a Ieda e a Stephanie, que eram as nossas outras 2 colegas, acompanhando de forma remota em Porto Alegre o evento dos búfalos. Pode passar então tuas redes sociais para o pessoal que está em casa, o pessoal que está ouvindo pelos 89.7, também acompanhando o nosso canal no YouTube, seguir. Vamos lá, o pessoal pode seguir lá o @agroeff, AgroEffective, mas a gente simplificou o nosso @agroeff, segue lá, vai acompanhar muitas informações importantes. É verdade, muitas informações importantes, os boletins são ótimos, é o que a gente passa, inclusive aqui na Rádio Pepita. Muito obrigado, meu querido, e com certeza o ano que vem nos encontramos aqui, né? Se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto com vocês, e parabéns pelo trabalho que a Pepita realiza aqui na cobertura. A gente vê assim a dedicação de vocês, o trabalho de vocês, e quanto vocês estão dedicados a passar a melhor informação para o seu público. Muito obrigado.